Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagam Mataram Devim Stita Dit Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om. Muito bom. Então ontem, né, para quem estava ou para quem ouviu, a gente foi até o momento, né, que os irmãos foram enviados para o exílio, né? Eles perderam tudo naquele jogo de dados viciados, né, pelo tio dos primos. E aí eles perderam tudo, e aí ficou-se combinado que, já que eles perderam tudo, eles iriam ter que passar 12 anos exilados, né, na floresta, criavam seu reino lá, e no 13º eles tinham que ficar escondidos. Se eles fossem encontrados nesse 13º ano, voltaria e eles teriam que ficar mais 12 anos escondidos. E aí então eles partem para o exílio, foi aí que a gente parou. Então agora eles vão ter que cumprir esses 12 anos exilados na floresta, sem poder voltar para o reino que é deles. Então eles acabam, né, criando um reino para eles ficarem durante esse período, porque afinal eles são governantes, né, por natureza. E aí eles estão lá. Então agora vou falar algumas histórias que aconteceram durante esse exílio. Algumas partes importam mais para a Bhagavad Gita, algumas partes vão ser mais sobre a guerra, tá, que vai acontecer depois. Mas vale aí a história para a gente se situar. Então, eles estão lá no exílio, e aí tá Yudhishthira, né? Então Yudhishthira, lembrando, ele é o filho do Dharma, ele é o mais, né, o governante, aquele que vai ser o rei, mas que perde tudo nos dados. E aí Yudhishthira tá lá, triste, e aí vem Draupadi, né, que é a esposa deles, e fala assim, né, por que isso tá acontecendo com a gente, né? Por que na hora do jogo de dados, né, que era um jogo de sorte, Duryodhana teve muito mais sorte do que a gente, né? Quem que prefere Duryodhana do que nós, né? Por que ele se deu bem e a gente não? E aí eles começam a ter um questionamento, né? Onde eles falam sobre karmas, né? Sobre o porquê que algumas pessoas se dão bem, outras pessoas se dão mal. Por que na hora do jogo de dados, né? Eu perdi todas as jogadas, por mais que a pessoa soubesse jogar dados melhor do que eu. Poxa, né, ninguém está do meu lado, não tem nenhuma força que está do meu lado. E aí eles têm esse questionamento. E o Yudhishthira fala assim, né, esse é o segredo eterno, né, que aí dali seria um monte como é que fala? Um monte de aulas, né, sobre o karma. E aí o Yudhishthira fala assim, então, mas eu faço o que é correto. Né? Então existe uma diferença entre Dharma e Karma. Né? Muitas vezes a gente associa o Dharma a algo positivo e o Karma a algo negativo. Né? Ah, essa pessoa é meu karma, isso aqui só pode ser meu karma, estou pagando meus karmas. Mas na verdade Karma são as ações. Né? Toda ação gera um fruto. E a gente fica o tempo todo agindo, consequentemente produzindo resultados dessas ações, que podem ser bons, podem ser ruins, pode ser que a gente colha nessa vida, pode ser que a gente colha em outras vidas, né? Então, provavelmente, aí o Yudhishthira estão colhendo coisas, né, de outras vidas. Eles eram corretos, mas existe algum segredo por detrás que eles não sabiam, né? Então, isso são os karmas. E o Dharma é aquilo que a gente veio fazer, né? O Dharma é um conjunto de valores, são ações corretas, né? Cada um vem com um Dharma, que é o caminho que veio seguir. E como ele é o filho do Dharma, é assim, né? Contra o Dharma a gente não tem muito como lutar, né? Juliana nasceu e ela tem que ir até um ponto X. E aí, dependendo das escolhas dela, ela vai bem, ela vai mal, né? Mas o caminho é único. Então o Dharma, a gente fala assim, né? A gente sabe qual que é o Dharma. Se você estiver numa situação que você tem uma escolha A ou B, né? Como que você escolhe? A gente sempre tem um que a gente sabe que é a escolha certa, mas às vezes a outra é aquela escolha que eu queria ter, né? E aí eu fico nesse dilema, fazer o que é certo, o que eu sei que deve ser feito, mesmo que me doa, ou fazer, né, assim, aquilo que eu quero, porque vai me dar prazer. Então o Dharma é agir dessa forma correta. Então Yudhishthira fala assim, olha,
eu sou o filho do Dharma, né? Eu faço aquilo que deve ser feito. Eu perdi no jogo de dado e o combinado foi que eu passasse 12 anos. Eu não vou lutar agora, eu vou esperar passar esses 12 anos porque eu faço, né, aquilo que é correto e não aquilo que eu quero fazer. Os meus desejos também eram ir lá e lutar, mas o Dharma não é esse, né? E aí então os irmãos também começam a tentar convencer ele que vamos lá e vamos lutar, o reino é nosso, a gente só está esperando, só vai, né? Eles só vão se apegar mais ainda ao reino e não vão deixar a gente pegar na hora que der os 12 anos, mas aí, né, Yudhishthira fala não, são 12 anos, é o correto, fim, né? E aí então, já que isso é o que vai acontecer, a Arjuna fala assim, bom, a guerra é inevitável, né? A gente poderia fazer essa guerra agora, ir lá e lutar, mas como não é o que vai acontecer, a gente precisa de armas, porque eles estão lá se preparando, porque eles sabem que na hora que der os 12 anos a gente vai voltar e eles não vão dar o reino, né? Eles são apegados ao poder, apegados à cobiça, eles estão 12 anos governando, não é agora, a hora que a gente voltar que eles vão ficar bonzinhos. Então a gente precisa de armas, a gente precisa se preparar. Então Arjuna, ele sai numa busca por armas dos deuses, né? E aí ele vai embora. E aí ele vai fazendo a sua caminhada, até que ele encontra, né, um animal lá na floresta, e aí ele ameaça matar o animal, etc. E aí esse animal se transforma em Shiva. Shiva encarna ali na frente dele, na forma daquele animal. E aí ele, meu Deus, Shiva, né? E aí ele conta da batalha, desculpa Shiva, eu tentei te matar, mas na verdade eu estava iludido, né? E aí tem um monte de simbologia também. E aí ele fala, tá bom, né? Contou toda a sua história, eu sei o que está acontecendo, eu te dou um pedido, né? O que você quer? E aí Arjuna fala, eu quero, né, a sua arma, que é chamado Pashupata, né? Eu quero a sua arma. Então, dentro das histórias, todas as deidades têm uma arma, né, que é a mais poderosa. Então ele quer a arma de Shiva. E aí Shiva fala assim, ó, só que essa arma, né, uma vez que você pensar em usar essa arma, ela é usada, não tem mais volta. Então ela pode ser acionada pelo olhar, por uma palavra, por uma ação. E aí Arjuna fala, não, eu sei em que momento eu tenho que usar essa arma, pode me dar. E aí então Shiva dá essa arma super poderosa. Então Arjuna, que já era um super guerreiro, se torna um super guerreiro, né? Afinal ele tem a arma de Shiva. E enquanto ele está tendo essa conversa lá com Shiva, os primos Duryodhana e Dushasana, né, o irmão dele, começam a ficar ansiosos. Meu Deus, essa guerra, eles estão ficando cada vez mais fortes, né? O exílio só torna eles mais fortes. Esse jogo, né, protege eles por 12 anos, ninguém pode atacar ele por 12 anos, eles estão ficando mais forte. E aí eles têm uma visão, eles falam, meu Deus, Shiva está dando a arma para Arjuna, eles estão ficando cada vez mais poderosos, a gente precisa aproveitar que Arjuna foi atrás dessas armas e lá e acabar com o reino, né? E aí então eles fingem que eles vão sair numa como é que fala? Numa caçada, só que aí eles vão lá atrás deles, né? E aí eles partem. Enquanto isso, na floresta, Bhima, né, que era um dos Pandavas, aquele que é o homem mais forte do mundo, ele sai para dar uma volta. E aí ele vê dois abutres, dois pássaros, tal, que vêm atacar ele. E aí ele e aí de repente um deles se transforma numa mulher, né, uma mulher linda, com os traços, né, que brilha a luz da lua, né? Ele sempre tem toda essa poesia de brilhar a lua, de ser, né, com as formas lindas como as deusas, etc. Aparece essa mulher. E aí quando essa mulher vê Bhima, né, apesar dela ser um demônio, né, ela é uma encarnação lá de um dos demônios da floresta, ela se apaixona por Bhima. E aí ela fala assim, não, vou te ajudar a matar o meu irmão para eu poder ficar com você. E aí existe uma briguinha lá e eles matam o irmão. E aí a mulher, né, esse Rakshasa, né, esse demônio em forma de mulher, se apaixona por Bhima e quer ficar com ele. Só que Bhima fala, não, eu não posso, apesar de eu estar apaixonado por você, eu não posso, eu já sou casado. Aí, mas como assim você é casado? Ele a minha mulher tá ali atrás da moita. Aí ela vai lá atrás da moita e fala assim, mas sua mulher tá com outro. Ah, não, é meu irmão, ela é casada com ele também. Mas tá vindo um outro. Sim, ela é casada também, ela é casada com nós 5, eu e mais meus 4 irmãos. Aí a mulher fala, mas como assim, né? Ela chama Jimbhima, né? Como assim
você divide a sua mulher, então, mas já que ela tem 5, por que ela não me deixa ficar com você? E aí chamam, né, Draupadi, que é a esposa dos 5, e fala assim, olha, eu me apaixonei pelo seu irmão e ele está apaixonado por mim, deixa a gente ficar junto. E aí os Pandavas, né, falam, não, perfeito, vamos fazer o seguinte, durante o dia ele fica com você e durante a noite ele fica com a gente. Perfeito. Então durante o dia Bhima ia viver o seu amor, eles andavam, como ela era um abutre, né, um pássaro, eles voavam, ela fez ele conhecer todos os 7 continentes, etc. E aí Bhima teve um filho com essa mulher. E aí quando nasce o filho já nasce gigante, né? Afinal ele é filho de Bhima com um demônio, né? Ex-demônio. Então nasce enorme. E aí quando nasce ele fica super feliz que ele vai ter um filho, só que aí a mulher fala assim, não, você não vai cuidar desse filho. Eu vou embora com esse filho, de volta lá pro meu reino lá dos demônios, mas quando você precisar, ele vai vir para te salvar. E aí essa informação vai ser importante lá na guerra. E aí então o filho de Bhima vai embora com a mulher e eles voltam lá, né, na vida lá no seu exílio. E aí então, eles nesse bate-papo aí chega Duryodhana, né, que foi lá na caçada para tentar acabar com isso agora, aproveitando que Arjuna não estava lá. E aí ele chega já com, né, sangue nos olhos lá para acabar com os Pandavas de uma vez. Só que aí quem intervém? Vyasa, né, o escritor do poema. Ele intervém e fala assim, não. No meu poema não existe crime. E vocês estão cometendo um crime. Foi combinado que durante 12 anos eles ficariam no exílio e depois eles voltaram. Vocês não vão vir aqui matar eles agora, sem Arjuna, não tem nada a ver. Não vai acontecer. E aí eles falam, tá, mas se você pode interromper um crime, por que então você não pode interromper a guerra, né? E aí ele fala, não, existem coisas que a gente pode interromper. Existem coisas que não adianta, o que a gente faça vai acontecer. É que aí vem mais um ensinamento. Algumas coisas a gente consegue evitar, mas outras não. Né? Por mais que a gente tente, a gente pode tentar passar de uma forma melhor, mas evitar não tem como. E aí então eles mandam embora, fala não, vai embora, manda embora, porque ali não vai ter nenhum crime. E aí Duryodhana então volta lá para o seu palácio. E os Pandavas continuam no seu exílio. Enquanto isso, lá no palácio, né, de Gandhari, a esposa de Dhritarashtra, né, que é a mulher que resolveu pôr o véu para ficar cega igual ao seu marido, ela tá lá e aí chega Kunti, né, que é a mãe dos Pandavas, e fala assim, você precisa tirar esse véu, né, você precisa ver as coisas, os seus filhos querem matar os meus filhos por causa de um reino, você precisa intervir, você pôs essa venda, você se protege, né, atrás dessa venda, falando que você não pode enxergar nada, e enquanto você não vê nada, os seus filhos estão lá, tentando destruir meus filhos, né, matar os meus filhos, que são primos, né, eles são todos parentes. E aí a mulher falou assim, não vou tirar o meu véu, né, eu estou acostumada com a escuridão, né, e aí vem a simbologia do véu de Maia, né, que é o véu que impede a gente de ver a realidade e faz a gente ver só o que a gente quer ver, da forma que a gente quer ver. E é exatamente isso, né? Gandhari sabia que os seus filhos eram guiados pelo ódio, né? Quando Duryodhana nasceu, que teve todo aquele mau presságio, aqueles ruídos, aqueles uivos, ela mesmo assim insistiu em deixar o filho vivo, né? Porque queriam matar ele, porque ele ia trazer maus momentos, mau agouro. E ela então, com os olhos vendados, fala, eu não posso fazer nada com isso, eu tenho os olhos vendados, né? E aí Kunti fica, não, tudo bem, eu entendo você não querer ver seu reino, não querer ver as pessoas, mas como você consegue viver sem ver os seus filhos? Né? Ela tenta fazer um apelo e tal, e ela fala, não, né? Eu prefiro ficar assim, eu prefiro que os meus olhos enxerguem só o que eu quero enxergar, eu tô acostumada com a escuridão. E aí então, Kunti não tem nada para fazer, né? Quando uma pessoa não quer tirar os véus da ilusão, não adianta, né? E dentro de yoga, de Vedanta, a gente fala assim, né? Em que momento que uma pessoa, ela quer começar a estudar, né? Ela quer buscar o autoconhecimento, ela tem que querer. Se ela não quiser entrar nessa busca, não adianta, você vai ficar insistindo e você só vai se tornar um chato. Aquela pessoa só vai na hora que ela tem, né? Ela só tira esse véu na hora que ela acha que ela tem que tirar, né? Mas Kunti não consegue convencer Gandhari continua cega, vendo seus filhos fazendo lá todas as barbaridades dela.
Enquanto isso, em outro lugar, está Karna. Lembra, Karna foi aquele primeiro filho de Kunti que ela pôs no rio e que foi criado pelo cocheiro, né? Só que ele quer também as armas de Shiva, né? E aí ele não sabe muito como fazer. Bhishma, por mais que, né, Bhishma era aquele guerreiro imortal que fez os votos, né, e que aí é pai de Yudhishthira, de Dhritarashtra e Pandu. Ele fala, eu preciso dessa arma porque eu preciso matar Arjuna, né? E aí então ele começa a cuidar muito bem de Bhishma lá na floresta, ele dá banho em Bhishma, ele faz comida, faz massagem, Bhishma dorme no colo dele, né? Tudo isso porque ele fala, vou ganhar a confiança de Bhishma para ele me dar alguma arma poderosa também. Só que Bhishma não sabe que Karna tem essa intenção, né? Então Bhishma fica lá, o que você quer, né? Você cuida tão bem de mim. Aí ele fala assim, eu já sei o que eu quero a arma de Shiva, eu quero Pashupata. Aí Bhishma fala assim, não é possível, se você está pedindo uma arma, você não é um servo, você é um guerreiro. Aí ele fala, não, eu sou conhecido como filho do cocheiro, como é que eu posso ser um guerreiro? Eu só quero a arma dele, porque eu quero, sei lá por quê, né? Aí Bhishma, bom, então tudo bem, eu vou dormir um pouco, depois eu te dou. Não, e aí ele deu a arma, mas fala assim, mas eu preciso descansar um pouco. E aí então Karna senta, Bhishma deita no colo dele e dorme. E aí ele não quer acordar Bhishma, só que aí começam a aparecer uns vermes em volta dele. E aí tem um verme que entra e fura a pele de Karna, começa a machucar ele por dentro, ele lá suando frio, mas ele não queria acordar Bhishma, né? Ele tinha um respeito por Bhishma, porque era um guerreiro, e ele fica lá remoendo a dor, sofrendo em silêncio, até que Bhishma sente a mão assim, vê sangue, acorda, fala, que é isso? De onde vem esse sangue? Aí, sabe o que é, Bhishma? Na hora que você estava dormindo, um verme furou a minha pele, mas eu não queria te acordar. E aí então Bhishma fala, você não é um servo não, você realmente é um kshatriya, né? Um guerreiro, porque nenhum homem seria tão estúpido a ponto de deixar um verme machucar eles só porque o outro está dormindo, né? Essa coisa de mostrar que é forte é coisa de guerreiro, você é um guerreiro, você me traiu. Então agora eu te dei a arma, né? Eu te contei o mantra para ter essa arma, porém na hora H, quando você quiser usar, esse mantra vai sumir da sua cabeça, né? Então essa é a sua maldição. Vai embora daqui, por mais que você tenha a arma, na hora que você precisar dela, a arma vai falhar. E aí vamos para um outro momento. Deixa eu pegar aqui uma parte que tem umas coisas que eu preciso ler. E aí então, enquanto isso, estão lá na floresta os Pandavas andando. E aí, Nakula e Sahadeva, né, os gêmeos, vem um rio. E eles veem o rio e na hora vem uma sede enorme neles. Eles vão correndo, a hora que eles vão chegar para beber água no rio, o rio fala com eles, fala assim, não bebam água. Primeiro vocês precisam me responder uma coisa. Ignoram, porque estão morrendo de sede, bebe água e aí os dois, morrem. Aí Arjuna vem, fala, nossa, o que aconteceu? Aí ele, na hora, dá uma sede. Aí ele vai beber água, a hora que ele chega perto do rio, o rio fala, não beba essa água. Primeiro você tem que responder algumas perguntas. Mas Arjuna também não resiste à sede, bebe, morre. E aí vem Bhima, vê os irmãos mortos, o que está acontecendo? Quem matou meus irmãos? Não sei o que lá. Vem uma sede, ele vai lá para beber água, o rio fala com ele a mesma coisa, não bebe antes de me responder, mas ele cede à sede, bebe água e morre. E aí então vem Yudhishthira, né? Vem, dá uma sede, a hora que ele vai beber água, o rio fala com ele, só que aí ele ouve o rio e se afasta. Fala assim, você que matou meus irmãos, né? Então o que você quer? E aí então existe um diálogo entre o rio, né, o lago, e Yudhishthira, que é o seguinte. O rio pergunta, né? O que é mais rápido do que o vento? E aí Yudhishthira diz, o pensamento. Quem pode envolver toda a terra? A escuridão. Quem é mais humano? Os vivos ou os mortos? Aí fala, os vivos, né? Porque os mortos já não têm vida dentro deles. Dê um exemplo de espaço. Aí ele junta as mãos e fala, o que tem entre as minhas mãos é o espaço. Dê um exemplo de dor. Aí ele, o maior exemplo de dor é a ignorância. Dê um exemplo de um veneno. Aí ele fala, o desejo.
O que veio primeiro, o dia ou a noite? Aí ele fala o dia, mas só um dia de diferença. Dê um exemplo de derrota, e ele fala vitória. Qual é a origem do mundo? O amor. Qual é o seu maior adversário? Eu mesmo. Qual a maior loucura? O remorso, né? O que te deixa louco? O remorso. E uma revolta. Por que os homens se revoltam? Aí eles se revoltam porque eles querem sempre encontrar a beleza. Então eles fazem uma guerra para sempre buscar essa beleza. E o que é para cada um de nós algo que é inevitável? A felicidade. E aí ele fala, e qual é um grande milagre? Ele, todo dia, a morte vem e a gente vive, né? Porque a gente fica nessa busca constante entre a vida e a morte. E aí, de repente, todos os irmãos voltam à vida, né? E aí voltam à vida e tal. E aí o lago fala, eu sou o Dharma, eu sou o seu pai. E aí ele fala, né, lealdade é a razão do mundo, essa ordem do mundo foi a sua lealdade, né, de responder a mim antes de beber a água. E aí ele fala, eu estou muito satisfeito por você, meu filho, né, seguir o Dharma, fazer aquilo que devia ser feito. Então, você tem direito aí a um pedido, né, fala comigo. E aí o Yudhishthira então pensa, né, que pedido ele pode fazer para o Dharma, né, para o pai dele. E aí ele fala, seguinte, né, nós estamos aqui completando os 12 anos do exílio, e no 13º ano a gente tem que passar invisível. Onde eu me escondo? Né? Como que eu me camuflo? Né? Como que eu faço? Né? Qual o melhor disfarce para isso? E aí então o lago diz, o segredo está nos seus segredos, né? Nos seus desejos mais secretos. Você tem que se esconder de uma forma que nem eu mesmo, o seu pai, consiga reconhecer vocês. Né? Nem mesmo eu, nem mesmo o Dharma, importante isso, nem mesmo o Dharma será capaz de reconhecer vocês. E aí falou, agora podem beber, o rio está limpo para vocês. E aí todos eles matam a sede. E aí então vai começar aquele 13º ano, aquele ano que eles não podem ser encontrados. Então existe um reino, reinado por um rei chamado Virata. E é nesse reino que os Pandavas resolveram se esconder. E lembra, né? Eles tinham que ficar tão escondidos a ponto que nem o Dharma, né? Então o Dharma é aquilo que cada um veio para fazer nesse mundo, é aquilo que a pessoa é de melhor, né? O que ela tem de melhor, aquele dom que ela tem. Então eles têm que fazer algo que nem o Dharma reconheça eles. Então eles estão escondidos nessa aldeia, né? Nesse reino. E aí aparece lá Yudhishthira, ele tá como um Brahmane jogando jogo de dados. Só que ele, nesses 12 anos, ele ficou expert em dados. Ele ganha de todo mundo. Então, né, o Dharma dele era perder tudo. Já que ele tá ganhando tudo, ele tá super disfarçado. Bhima, né, que era o homem mais forte do mundo, aquele que, né, destruía o que quisesse, virou um cozinheiro. Né? Então ninguém imaginava Bhima com toda aquela força cortando, né, legumes. Nakula virou um pescador. Sahadeva virou um músico. Arjuna, que era o homem, né, aquela virilidade toda do ser o melhor guerreiro, ele virou professor de dança indiana para as filhas do rei, né, todo feminino, fazendo todos os traços, a ponto que algumas pessoas não sabem nem se ele é homem, se ele é mulher. Ou seja, né, os 5 estavam completamente fora do Dharma, então eles estavam irreconhecíveis. Deixa eu só ver um negócio aqui que eu acho que a câmera está caindo. Tá escapando do suporte. Bom. E aí então eles estão lá disfarçados, ninguém conhece eles, né? Porque quem são essas pessoas? Eles eram servos que serviam os Pandavas enquanto eles estavam no exílio. Depois que eles foram se esconder, eles vieram morar aqui. Tá bom. E aí nisso chega o general, né? Chegou o general, fala assim, o general desse reino, fala, eu tava lá com Duryodhana. Aí os Pandavas já se assustam, né? Aí eu falo assim, então eles estão agora desesperados procurando os Pandavas pelo mundo todo, dando uma recompensa altíssima para quem encontrar eles. Então a gente precisava encontrar. E aí ele fica meio desconfiado, fala assim, quem são essas novas pessoas aí? Eles eram, né, os servos dos Pandavas. Aí ele chama os 5, faz, né, 1, 2, 3, 4, 5.
e uma mulher. Aí ele ficou meio desconfiado, né? Assim como os Pândavas, eles são 5, tal, não sei o quê. Aí ele vai para um e fala assim, você quem é? Aí fala um nome qualquer, fala assim, o que você tem na mão? Eu tenho um tabuleiro de dados. Aí dados? Igual de Yudhishthira, né? Aí ele falou, bom, o Yudhishthira sempre perdia, vamos jogar uma partida. Aí joga e o Yudhishthira ganha. Aí ele fala, impossível então, né, ser você. E aí ele vai vendo os outros também, fala, Arjuna, né, ensinando dança indiana para as filhas do rei, não pode ser. E aí deixa passar. E aí ele vê Draupadi, a hora que ele vê Draupadi, né, Draupadi é uma das mulheres mais lindas do mundo. Ele vai lá para a esposa do rei e fala, quem é aquela mulher? É uma escrava qualquer aí que veio com eles. Ele fala, bom, eu quero ela hoje à noite. Eu te pago o dinheiro que você pedir. Aí a mulher fala, não tem problema, essa noite ela vai estar lá nos seus aposentos. Beleza. Aí o general tá todo se achando lá, Draupadi vai lá e meio que nega, fala, não, né, de jeito nenhum, eu não vou te ter, então vamos fazer o seguinte, eu preciso me preparar. Essa noite a gente se vê, tá bom? Aí ela sai desesperada, encontra Bhima, fala, Bhima, pelo amor de Deus, aquele homem me quer e eu não posso, né, eu sou de vocês, vocês têm que me proteger. Afinal, né, o homem, o marido tem essa função de proteger, vocês precisam me proteger. Aí Bhima fica louco, fala, não se preocupa, fala assim, sabe aquele lugar que a gente está construindo no meio da floresta? Marca o seu encontro lá. Beleza. Aí ela vai lá e fala pro general, te encontro em tal lugar. Aí o general vai todo bonitão, põe as melhores roupas, se enche de perfume, um perfume que é super caro, né, super requintado, etc. E aí ele chega nesse lugar e ele vê Draupadi deitada, coberta com um véu. Aí ele chega perto, sinta o meu perfume, né, eu vim preparado para você, etc, etc. Aí ele chega perto e aí ele sente as mãos de Draupadi fazendo um carinho no cabelo, nossa, que delícia, sinto que você sabe todos os dons do amor, etc. E aí ele entra embaixo da coberta. Quando ele entra embaixo da coberta, quem está embaixo da coberta é Bhima. E aí Bhima agarra ele e fala, você não vai fazer isso, né? Pela sua cobiça, você vai morrer agora em meus braços. E aí ele estrangula o general, porque ele era o homem mais forte do mundo, amassa o general, embrulha num pano e joga lá de volta. Aí no dia seguinte, o rei encontra aquela bola dentro do pano e fala, meu Deus, o que é isso? Tem as vestes do general, o cheiro das vestes do general, do perfume dele, mas cadê a cabeça? Cadê as pernas? Cadê os braços? Eu só vejo uma bola. Ou seja, né, Bhima esmagou ele todo, deixou ele como uma bola. E aí ele, mas quem pode ter feito isso? E aí nisso o Yudhishthira resolve que ele vai contar quem ele é. E aí ele vem e fala assim, quem fez isso foi Bhima, meu irmão, o homem mais forte do mundo. E aí entra Bhima. Ele fala, e eu sou Yudhishthira, né? Ele foi morto pela ganância. E aqui estão meus irmãos, Nakula, Sahadeva, Arjuna e a nossa esposa Draupadi. E ele foi morto por causa dessa cobiça. E eu queria então agradecer vocês por esconderem a gente aqui nesse período, porque agora finalizamos esse exílio e a gente agora vai voltar lá para o reino para conquistar novamente as nossas terras. E aí então o general, né, o rei Virata lá do reino fala assim, e é verdade que a hora que começar essa guerra, né, vai vir um tempo de muita destruição, de muito caos. Ele infelizmente, né, o mundo está caindo e ele vai acabar para começar de novo. E aí então agora eles voltam para o reino, né, cumpriram o seu exílio, eles voltam lá para falar, Duryodhana devolve o reino. Mas eles sabem que isso não vai acontecer, então eles voltam lá. Chegando no reino, né, os primos voltam, se veem todos, Duryodhana e Arjuna vão atrás de Krishna, né? E aí Duryodhana entra primeiro, Arjuna entra depois, Krishna está dormindo, Krishna abre os olhos, vê Arjuna e Duryodhana começa a falar, seguinte, do lado de quem você vai lutar? Né? Eles são tudo parentes, né? Então os nossos laços de sangue não me deixam escolher, eu amo os dois. E aí Duryodhana fala, eu cheguei primeiro. Aí Krishna fala, ok, você chegou primeiro, mas quem eu vi primeiro foi Arjuna. Então Arjuna vai ter o direito da escolha. Aí ele fala assim, vai ficar comigo. Sem armas eu não vou lutar, eu vou ser apenas um guia.
e o outro vai ficar com todo o meu exército. Todas as minhas armas, todos os meus homens, todas as minhas carruagens, vai ficar com tudo. Aí ele pergunta para Arjuna, você quer o quê? Que eu lute do seu lado ou você quer o meu exército? E aí Arjuna não hesita, fala, eu quero que você me guie nessa batalha, eu escolho você. E aí Duryodhana fala, e eu vou ficar com todo o exército? Namastê, é tudo que eu quero, muito obrigada, era isso que eu queria, tchau, leva o seu exército e você que fique aí com Krishna e Arjuna, que fiquem juntos. E aí Krishna fala para Arjuna assim, tudo que podia ser feito para evitar essa guerra foi feito? Aí Arjuna fala, eu acho que sim, né? A gente voltou e pediu o reino, eles não deram. Aí ele fala assim, não existe uma escolha entre essa guerra e a paz, né? Essa guerra tem que acontecer, mas existe uma segunda guerra que você pode lutar, né? Que é a guerra sua, né? Sua com você mesmo. Então é essa guerra que você tem que focar. E aí então, né, a Arjuna faz os namastês, né? E fala assim, mas Krishna pergunta, por que você me escolheu ao invés de escolher todas as armas, né? Ele fala, não, Krishna, né? Arma eu tenho, força eu tenho, eu não preciso da sua força e das suas armas, eu preciso, né, de você guiando, né, me guiando nessa jornada, né? Então vai começar a Bhagavad Gita daqui a pouco. Eu preciso que você me guie nessa jornada. Então eu prefiro que você seja o meu guia e que eu tenha as suas armas. Então, Krishna foi para um lado, né, para o lado dos Pandavas, e o Kauravas ficou lá com os exércitos. Duryodhana, então, chega lá no seu exército e pede para Bhishma, né, que é aquele guerreiro que nunca morre, então ele é imortal, ele escolheu o dia que ele vai morrer, e ele fala assim, bom, Bhishma, é você que vai liderar o meu exército. Mas Bhishma meio que reluta, fala, como assim? Eu não posso, né, eu sou o tio de vocês, eu não posso lutar, eu não quero, etc, etc, porque ele sabe que ele é imortal. E no fundo a torcida de todo mundo é pelos Pandavas, né? Porque sabe que é o certo. Os Pandavas têm que ganhar essa guerra, né? A guerra está acontecendo para os Pandavas ganharem. E se Bhishma for o guerreiro, né, o general, enquanto o general não morre, a guerra não acaba. E ele é imortal. Então ele fala não posso. Mas aí eles convencem, eles falam, bom, então beleza, né? Dhritarashtra também vai lá e pede para ele, etc. Fica, né, fazendo uma chantagem. A sua história será manchada se você fugir da maior guerra da sua vida, né? Afinal, você é um general. E aí Bhishma fala, beleza, só que eu tenho uma condição para lutar. Karna não pode lutar. Aí como assim? Karna é o homem mais forte, é o único que é capaz de vencer Arjuna. Karna não luta no meu exército, eu não posso falar por quê. Porque ele sabe, né, que é irmão dos outros. Ele fala, Karna não pode lutar. E aí Karna chega nele e fala, não, tudo bem, eu só luto depois que você morrer. Quando você morrer, eu assumo o exército. Pode ser? Pode ser. Perfeito. Dhritarashtra vai ficando tenso, né? Meus filhos estão cegos pela ambição, né? Eu não sei o que fazer, eles estão cegos, eles vão morrer, vai todo mundo morrer nessa guerra, meus filhos não sabem de nada, mas eu não posso intervir, né? E aí então Krishna visita Dhritarashtra e fala, né? O que eu posso fazer? Né, os Pandavas, eles são como os meus filhos, querendo ou não, eu criei eles como meus filhos. E aí Krishna fala assim, olha, Yudhishthira, vamos tentar acabar com essa guerra da seguinte forma, você vai dar 5 cidades para os Pandavas. Dá 5 cidades, cada um vai reinar a sua cidade, e para eles tá bom, eles não querem fama, eles só querem reinar, eles nasceram para ser reis, né? Eles precisam de um reino, dá 5 reinos para ele. Só que o Dhritarashtra, né, por ele ser cego, ele nunca responde por ele mesmo. E aí ele fala, Duryodhana, meu filho, responde a ele. E aí Duryodhana fala que nada, um rei não divide suas terras, assim como eles, né, nenhum rei implora para pedir terra, tem que ter guerra, não tem essa. Aí ele fala, você sabe quem é? Aí ele fala assim, já sei, vou aprisionar Krishna, vou sequestrar Krishna, e aí Krishna não fica do lado deles, acaba com isso tudo, e eu vou lá e luto, e aí eu sou muito mais forte. Só que aí Dhritarashtra fala, você tem certeza? Você sabe quem é Krishna? Só que aí assim, né, Krishna na história, ele representa o conhecimento, né? Ele é a encarnação de Deus, ele é o conhecimento, né, desse autoconhecimento. E aí Dhritarashtra fala para Duryodhana, você sabe quem é Krishna? Porém, Duryodhana é a encarnação do Adharma. A última coisa que ele quer é conhecimento, é sabedoria. Ele fala, não quero nem saber quem é Krishna.
né? Por mim, eu sequestrava ele agora, matava ele agora, não tem problema. Porém, Dhritarashtra sabe quem é Krishna, né? E aí Dhritarashtra vira para Krishna e fala assim, Krishna, me dê a visão, né? Por alguns instantes, eu quero poder enxergar. Afinal, né, eu tô cego de nascença, eu quero poder enxergar você, enxergar o conhecimento. E aí então Krishna, né, dá as bênçãos para Dhritarashtra enxergar. E aí ele enxerga, e aí ele vê quem é Krishna, ele pede para Krishna mostrar, né, o que é tudo. Só que ele tem uma rápida visão de Krishna, mas aí ele já volta a ficar cego novamente. Né? E aí quando ele fica cego novamente, o conhecimento acaba. Ele volta à ignorância, né? Dentro da tradição, luz significa conhecimento, né? Então a luz dos olhos. E a escuridão significa a ignorância, né? Então ele enxerga, mas na hora que a luz sai, ele volta, né, a querer que os filhos dele ganhem a luta. Então, enquanto isso, ele, né, então já que a luta não pôde ser evitada, beleza, né, segue o barco. Então tá lá Karna, né, cuidando das suas armas, e aí Krishna vai lá e visita ele. E aí Karna, né, o que você quer aqui comigo? Ele fala assim, né, eu sinto, Karna, que você se sente muito infeliz, você se sente muito incompleto, né, o que falta em você? E aí Karna baixa a guarda, né, e fala assim, né, querendo ou não, existe um vazio dentro de mim que eu não consigo completar. Eu não sei quem é meu pai, eu não sei quem é minha mãe, eu nunca tive carinho de mãe, porque minha mãe me abandonou lá no Rio, né? E graças a Deus eu sou muito grato à família de cocheiros que me achou, mas né, existe esse vazio, eu sou abandonado, minha mãe não me amou, né? Eu sou um abandonado. E aí Krishna fala assim, Karna, sua mãe é Kunti, você é irmão dos 5 Pandavas, você na verdade devia estar do lado deles e você está lutando e jurando lealdade ao maior inimigo, né? Vamos nos juntar aos seus irmãos, né? Vamos nos juntar. Mas aí Karna fala que não. Né, eu fiz um juramento para eles e outra, minha mãe me abandonou, por que agora eu vou defender minha mãe? Não tem nada a ver. Só que aí ele fica sabendo disso, que ele é filho de Kunti, mas ele pede para Krishna não revelar o segredo e que ele vai continuar lutando do lado dos Kauravas, né, do lado negro da história. E aí então, estamos chegando na guerra. E aí então Arjuna está lá se preparando, Krishna está preparando a carruagem, Arjuna está lá fazendo, né, pedindo suas bênçãos para todas as suas armas, pede as bênçãos para Draupadi, né, a esposa vai lá, abençoa tudo. Então tá todo mundo se preparando, os Kauravas já estão lá no campo de batalha, tudo gritando, fazendo uma algazarra, jogando foguete, tocando tambor, assobiando, né, tipo aquela coisa de invocar o animal dentro, né, para começar a guerra. Lá no alto da montanha, tá, tem um tapetinho lá colocado onde chega Dhritarashtra e a esposa, né, Gandhari, o rei cego e a sua esposa, Vyasa, porque o Vyasa vai narrar a batalha, né? Então tanto que no Bhagavad Gita Vyasa é o narrador. Então Vyasa vai narrar a guerra para eles, né? E aí ele pergunta, né, o que está acontecendo, né? Eu quero ver a guerra, você vai ser os meus olhos nessa guerra. E aí, então o Yudhishthira também sente que tá lá, tá tudo preparado, né, as armas, tá tudo pronto. Ele chega para Arjuna e fala, tá tudo pronto, as armas, os homens, as cobras, os cocheiros, as carruagens, né, o hospital para cuidar dos feridos, as tendas pra gente dormir, a cozinha pra gente comer. E aí ele chega para Duryodhana, né, eles chegam lá no meio da batalha e falam, bom, tá tudo pronto do meu lado, tá tudo pronto do seu, vamos fazer umas regras, né? Então, vamos combinar que a gente não vai lutar de noite, a gente só vai lutar de dia, que você não pode acertar ninguém pelas costas, você não pode acertar ninguém nas pernas. Se a pessoa tiver ferida, né, machucada, caída, ou se ela falar que ela não quer mais lutar, a gente também não pode atacar. Combinado? Combinado. Aí, Dhritarashtra vai para Bhishma, né, que querendo ou não, é a pessoa que criou eles, né, é o grande general que ensinou tudo para eles, falou, Bhishma, queria pedir suas bênçãos para essa guerra. E aí Bhishma fala, ainda bem que você veio, né? Senão eu ia ter o maior desprezo por você. Eu quero que você lute até o fim. Você vai lutar essa guerra até você vencer. Aí, mesmo que você tenha que me derrotar, tá bom?
Aí ele vai para Drona, fala, Drona, né, você também, que é meu professor, eu quero pedir as suas bênçãos. E aí Drona fala o mesmo discurso. Ainda bem que você veio, senão eu ia ter o maior desprezo para você. Você vai entrar nessa guerra e você só vai parar essa guerra na hora que você ganhar. Você vai entrar nessa guerra para ganhar. E aí, beleza. Aí eles saem, cada um vai lá pro seu lado da guerra, né? Então no texto, né, tem um espaço entre eles, né, chamado Kurukshetra, né, o campo de batalha. Existe um espaço. De um lado estão os Kauravas, do outro lado estão os Pandavas, e eles estão tudo lá esperando, porque quem vai dar o comando é Arjuna, né? Então Krishna vem na carruagem carregando Arjuna, para lá no meio dos dois exércitos para começar a guerra. E aí, a hora que ele tocar a concha, a guerra começa. Aí, então Arjuna vai lá, né, guiado por Krishna, vai tocar a concha. A hora que ele vai tocar a concha, ele olha em volta e abaixa a concha. E aí ele fala, não dá. Olha do outro lado. Meu professor Drona, meu professor Bhishma, meus primos, meus parentes, meus conhecidos. Eu conheço toda essa gente, eu não posso matar todo mundo. E eu olho do meu lado, vejo meus irmãos, vejo meus outros parentes, outros amigos, outros exércitos. Eles vão lutar até morrer por uma questão de ego. Eu não posso fazer isso. E aí Krishna olha e fala, o quê? Tá tendo uma crise agora, né? Vai agora arregar essa guerra? Você vai lutar sim, levanta e luta. E aí começa uma passagem muito famosa da Gita, né? Que ele fala assim, não dá, né? E aí o arco cai da mão. Minhas pernas tremem, minha boca seca, eu sou incapaz de fazer isso. Me guia, né? Eu sei que eu sou um guerreiro, eu tenho que fazer a guerra, mas ao mesmo tempo eu não tenho força para levar essa guerra adiante, né? Existe você fala que eu tenho que lutar, mas ao mesmo tempo você fala que eu tenho que desapegar, que eu não posso fugir da guerra, mas eu tenho que ser desapegado. Você está me confundindo, Krishna. Me guia, o que eu tenho que fazer. E aí, então, vai começar o diálogo entre Arjuna e Krishna, que é a Bhagavad Gita, que falaremos amanhã. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om Shri Guru Pyo Namaha. Hare Om.